A necessidade incessante de narrar cada evento da própria vida, cada emoção vivenciada, cada pensamento fugaz, desvia a alma de seu curso mais profundo. É uma armadilha sutil, uma fuga do essencial que, segundo a profunda sabedoria de Carl Jung, afasta o indivíduo da sua verdadeira essência. A incessante busca por validação externa, por meio da palavra dita, da história contada, é um caminho que, longe de libertar, aprisiona. Desde o primeiro suspiro, somos imersos em um turbilhão de sons, vozes familiares, o burburinho da cidade, os incessantemente invasivos alertas digitais e, o mais ensurdecedor de todos, o incessante monólogo da própria mente. Encontrar a quietude interior em meio a este pandemônio não é apenas um refúgio, mas uma revelação espiritual. Jung postulou que a individuação, o processo de autorrealização humana, não floresce no ruído exterior, mas sim no solo fértil do silêncio interior. O silêncio não é meramente a ausência de som, é um estado de consciência onde o significado se condensa e a intuição, essa voz primária da alma, começa a ressoar. A compulsão por explicar o que se vive, por traduzir a experiência em palavras, frequentemente resulta numa distorção da verdade. As palavras, por sua natureza, são limitadas, elas reduzem a amplitude do vivido, moldam o inefável em contornos rígidos, empobrecendo a riqueza da vivência. Uma personalidade genuinamente desenvolvida, na visão junguiana, não sente a necessidade premente de verbalizar cada nuance da sua existência. Pelo contrário, ela aprende a absorver a vida em sua plenitude e a processá-la em um silêncio fecundo. No mundo contemporâneo, a partilha de experiências tornou-se um imperativo social. As redes sociais são o epítome desta cultura, onde existe uma pressão implacável para divulgar cada emoção, cada passo, cada dor. Esta ânsia de explicar é, em sua raiz, uma tentativa desesperada de preencher um vazio existencial, de silenciar a própria solidão interior. Jung via a capacidade de permanecer em silêncio, a sós consigo mesmo, como o verdadeiro sinal de maturidade espiritual. O silêncio é, para muitos, perturbador. Ele nos força a um confronto inadiável com o eu profundo, com os medos mais recônditos, com os desejos mais autênticos, com a sombra que habita em cada um de nós. Este encontro não é fácil, mas é precisamente nesta arena de desconforto que a verdadeira natureza do ser se revela. O silêncio, para Jung, transcende a esfera individual, é uma linguagem universal, um portal para uma conexão mais profunda com o cosmos. Aquele que alcança a quietude interna não busca mais a aprovação, a compreensão ou o aplauso externo. À medida que se aproxima do centro da própria consciência, a compreensão substitui a explicação, e esse significado intrínseco pertence exclusivamente ao indivíduo, sendo inexpressível em palavras e intransmissível a outros. A psicologia analítica de Jung fundamenta-se na força dos símbolos e imagens pessoais que emergem do mundo interior. Estes tesouros só se revelam no santuário do silêncio. Emoções que são suprimidas pela fala, vêm à tona quando cessamos de narrar. Esta imersão é o ponto de ignição da verdadeira transformação. Ao optar por observar em silêncio o que se passa na própria vida, em vez de se apressar em explicá-lo, o indivíduo estabelece uma ponte com o seu inconsciente. As pequenas centelhas que tremeluzem nos recantos escuros da alma são de valor inestimável, superando em brilho os mais estrondosos aplausos externos. Uma alma que amadurece no silêncio discerne o que é verdadeiramente essencial. Na perspectiva de Jung, o indivíduo que escuta a sua própria profundidade e inquietude deixa de falar de forma desordenada, cada palavra que profere emana da sua essência, um estado de sabedoria genuína. Então, por que essa compulsão por autoexpressão? O anseio humano de se expressar não é apenas um desejo de comunicar, mas possui raízes psicológicas e existenciais muito mais profundas. Jung identificou a persona, a máscara social que, muitas vezes inconscientemente, moldamos para nos conformarmos às expectativas externas, como um motor dessa necessidade. Essa máscara é um escudo protetor, erguido para obter aceitação, amor, aprovação e compreensão. Viver por trás dessa persona afasta o indivíduo de seu verdadeiro eu. E quanto mais se distancia de seu centro interior, maior a necessidade de se manifestar para o mundo exterior, pois a nutrição já não provém de dentro, mas de uma fachada.
Neste ponto, a autoexpressão deixa de ser um impulso interno e se torna uma exigência social, uma forma de alienação psíquica. Quanto mais o indivíduo narra, menos ele é ele mesmo. As origens dessa ânsia de contar remontam à infância. Uma criança que recebe amor e atenção ao expressar seus sentimentos aprende que a verbalização é um meio de aceitação. Com o tempo, essa aprendizagem se automatiza. Na vida adulta, a busca por partilhar cada experiência com o entorno não é uma ação consciente, mas uma resposta condicionada. Ampliando a visão com o conceito de inconsciente coletivo de Jung, a necessidade de narrar não é apenas um hábito individual, mas uma busca ancestral por aceitação, pertencimento e reconhecimento. Contudo, quando essa busca deixa de servir à integridade espiritual do indivíduo, torna-se um fardo. Uma mente que narra incessantemente não consegue mergulhar nas suas próprias profundezas. A experiência perde seu significado quando é externalizada. As palavras diminuem, simplificam e, por vezes, distorcem a essência da vivência. A verdadeira transformação, segundo Jung, não começa com a narração, mas com o silencioso e corajoso carregamento do peso da experiência. Outra fonte da necessidade de autoexpressão reside na ânsia de provar a própria existência ao mundo. A vida moderna exige uma visibilidade constante. Essa visibilidade, no entanto, não é apenas física, mas um estado de vulnerabilidade emocional e psíquica. Quando o indivíduo tenta preencher seu vazio interior com palavras, ele, na verdade, está suprimindo a própria solidão. Jung via a solidão não como uma falha, mas como uma fase inevitável no desenvolvimento da alma. Contudo, em vez de abraçar essa fase, o indivíduo a encobre com uma autoexpressão contínua. O desenvolvimento espiritual, todavia, não surge da aprovação externa, mas da profunda relação que o indivíduo estabelece com seu mundo interior. O desejo de narrar intensifica-se precisamente quando essa conexão interna está ausente. A quietude interior é percebida como uma ameaça, pois é nela que as máscaras caem e o verdadeiro eu se revela. O encontro com esse eu exige coragem, um desafio que é fácil de explicar, mas difícil e transformador de enfrentar. A necessidade de autoexpressão não se liga apenas à aprovação social ou ao vazio emocional, é também uma tentativa equivocada de se compreender. As pessoas frequentemente acreditam que podem entender suas experiências ao externalizá-las. No entanto, essa manifestação permanece na superfície. A verdadeira compreensão só é possível através da introspecção. Jung, em sua prática terapêutica, focava no não dito, nos silêncios, nas pausas, nos sonhos e nos símbolos, e não nas palavras. Pois a verdadeira linguagem do ser humano são os símbolos silenciosos de seu inconsciente. Decifrar esses símbolos é mais árduo do que explicá-los, mas está mais próximo da verdade da alma. Neste sentido, o anseio por autoexpressão representa uma tendência de confiar no mundo exterior, em detrimento da exploração interna. No entanto, a individuação, a totalidade espiritual, começa com o distanciamento do mundo externo e o enraizamento no mundo interior. O ser humano moderno estrutura sua vida na sequência de primeiro vivenciar, e depois descrever cada emoção, pensamento ou evento que encontra no fluxo da existência. No entanto, sob a ótica psicológica de Carl Jung, este ciclo é uma ilusão perigosa, que afasta o indivíduo da substância da experiência. Pois a transmutação da experiência em narrativa frequentemente diminui seu significado, ou mesmo lhe confere uma forma diversa da original. A narração intervém no estado bruto e não processado da experiência, filtrando-a através de lentes mentais, enquadrando-a em lógicas e adaptando-a aos critérios de aceitação social. Para Jung, a verdadeira transformação da psique humana reside na própria experiência. Ela não se manifesta quando é verbalizada, mas quando é sentida em sua totalidade. Essa vivência é, por essência, silenciosa. Ela ocorre dentro de nós, cresce dentro de nós, dissolve-se dentro de nós. A narração, contudo, transporta este processo interno para o exterior, e nessa externalização, as camadas mais preciosas da experiência se perdem. A busca humana por narrativas frequentemente não se conecta à profundidade das vivências, mas à parte delas que pode ser transformada em história. Isso gera uma disposição psicológica onde a atenção não se volta para a absorção da experiência, mas para a forma como ela será transmitida a outros.
Tal abordagem, na visão de Jung, enfraquece a conexão do indivíduo consigo mesmo. A experiência deixa uma marca no mapa psíquico do ser. Narrar é tentar desenhar um mapa que represente essa marca. Por mais detalhado que seja o mapa, ele jamais poderá transmitir a totalidade do terreno. Sentir é como escalar o cume de uma montanha. Narrar é mostrar uma fotografia dessa montanha. E nenhuma fotografia é capaz de transmitir o vento que sopra no topo, a solidão sentida naquela altitude, ou a transformação interior operada. É por isso que a abordagem terapêutica de Jung segue as experiências profundas, e não as histórias contadas, pois a dissolução e a integração espirituais não são possíveis através das palavras, mas por meio do testemunho interno e silencioso. Compreender a vida é um processo muito mais complexo e corajoso do que explicá-la. Narrar envolve a mente, que analisa, classifica e dá sentido à experiência. Contudo, para vivenciar a experiência, é preciso deixar a mente de lado e focar no corpo, nas emoções e na intuição. Isso exige a aceitação da perda de controle. Essa confrontação, segundo Jung, permite ao indivíduo encontrar-se com seu lado sombrio, com sua sombra. A necessidade de explicações é frequentemente uma tentativa de evitar esse confronto. Em vez de permanecer na experiência, o indivíduo se apressa em externalizá-la e se distanciar dela. Dessa forma, ele torna suas experiências gerenciáveis, ao expressá-las em palavras. Mas isso anula o verdadeiro potencial da experiência, pois cada vivência autêntica é uma oportunidade de transformação, desde que se consiga permanecer nela, coexistir com ela. Nas palavras de Jung, a alma, que fala em símbolos, não se conforma com as palavras. A sensação da vida é uma porta que se abre para o inconsciente. Para cruzar o limiar dessa porta, é necessário abandonar o hábito de narrar, pois o inconsciente se nutre do silêncio. Lá, as imagens falam, não as palavras. É por isso que, no processo terapêutico, Jung direcionava seus pacientes para os sonhos, desenhos e intuições, e não para as palavras. Porque a verdade precede as palavras, a verdade não pode ser dita, apenas vivida. O espírito humano só se desenvolve quando permite que a vida se manifeste em sua plenitude. Esse crescimento não é obra da mente, voltada para o exterior, mas da alma, enraizada em seu próprio espaço interior. Contentar-se com explicações adia a possibilidade de transformação. As experiências iniciam a transformação, lenta, silenciosa, mas irreversivelmente. É por isso que, na abordagem junguiana, a narração é secundária. Antes de falar sobre algo, é preciso realmente vivenciá-lo. E na maioria dos casos, não há necessidade de narrar o que realmente aconteceu. As relações que o ser humano estabelece com a vida são frequentemente obscurecidas pela busca de uma representação externa. Cada evento, cada emoção, cada ponto de viragem é processado na mente para ser contado a alguém. No entanto, as profundas observações de Carl Jung sobre o mundo interior revelam o quão superficial e limitado tal abordagem é para o desenvolvimento espiritual do indivíduo. Para Jung, a vida não é uma narrativa, é um processo de descoberta interna. A experiência deve servir para o indivíduo analisar seu próprio mapa espiritual, e não para contar histórias aos outros. A necessidade de explicações é frequentemente uma forma de evitar a compreensão e de permanecer na superfície. Contudo, quando o indivíduo se propõe a compreender o que vivencia, as palavras recuam e dão lugar à intuição, aos símbolos e a uma profunda percepção no silêncio. Essa compreensão representa uma transformação não apenas do conhecimento, mas da própria consciência. Viver para contar uma história transforma a experiência em uma vitrine. Viver para compreender a transforma em uma ferramenta de metamorfose. Para viver a vida e compreendê-la, é preciso abordar os eventos não perguntando, por que isso aconteceu, mas sim, o que isso me impulsionou a fazer. Na concepção de individuação de Jung, essa questão é central. A individuação são os passos dados pelo indivíduo em direção à sua totalidade interior, ou seja, o confronto com suas próprias sombras, desejos, medos e potencialidades. Nesse processo, a franqueza se mostra frequentemente um desvio desnecessário, pois o próprio ato de narrar, inconscientemente, distorce a essência da experiência, transformando-a em uma ficção mental. A compreensão é uma forma de existência mais holística, que se estende da mente ao coração e do coração ao inconsciente.
As verdadeiras mudanças, segundo Jung, não ocorrem através do conhecimento, mas da consciência. E essa consciência surge de dentro, não de fora. Quando o indivíduo começa a compreender a dor que sente, percebe que essa dor não é apenas um evento. Ele compreende que seu conflito interno é um reflexo de partes suprimidas de si mesmo ou de seu passado não resolvido. Tal percepção é mais valiosa e transformadora do que uma mera explicação. Viver para compreender exige que se perceba cada momento, cada relação, cada fracasso ou desilusão como uma bússola interna. Essa bússola não guia o indivíduo no mundo exterior, mas nas profundezas de sua própria alma. E nessas profundezas, as palavras frequentemente se mostram insuficientes. Na abordagem terapêutica de Jung, o foco não está no que a pessoa narra sobre o que vivenciou, mas no que essa experiência deixou nela, no que ela evoca e no sentido interno que carrega. Pois as narrativas são frequentemente moldadas por mecanismos de defesa. Quando o indivíduo narra, ele se defende, se justifica ou conscientemente atribui um significado aos eventos. Mas a compreensão exige a remoção dessas defesas e um olhar aberto para a própria realidade. A narração lida com a forma como aparecemos aos olhos dos outros. Compreender significa ver-se com o próprio olhar interior. Portanto, uma vida orientada para a compreensão é um caminho de desenvolvimento mais profundo, tranquilo, mas também mais radical. Viver a vida e compreendê-la exige paciência, pois esse caminho não se nutre de resultados rápidos ou de aprovação social. O silêncio, a incerteza e a solidão interior são paradas naturais nesse percurso. Jung chamava esse processo de jornada noturna da alma. Nesta jornada, o indivíduo confronta sua escuridão interior e os corredores inexplorados do inconsciente. E cada encontro é uma descoberta, não uma narrativa. Nessas descobertas, há por vezes dor, por vezes encanto, por vezes desilusão, mas cada uma delas é uma oportunidade para compreender as camadas mais profundas da alma. A busca por significado é, para Jung, a dinâmica fundamental da psique humana. Essa dinâmica não se satisfaz apenas com conquistas externas ou histórias contadas. A verdadeira satisfação surge apenas quando entramos em contato com o significado pessoal subjacente ao que vivenciamos. E essa conexão se fortalece não pelas narrativas, mas pelas experiências e pela profunda compreensão. O verdadeiro caminho do ser humano, segundo Carl Jung, não se dirige ao mundo externo, mas ao seu próprio universo interior. Essa jornada não se limita a passos físicos, é um processo de descoberta interna, entrelaçado com símbolos, sonhos, arquétipos e percepções intuitivas. Jung nomeou este processo de individuação. A individuação permite que o indivíduo reúna os aspectos fragmentados de sua psique, tornando-se um ser mais completo. Contudo, este processo só é possível não permanecendo na superfície, mas mergulhando corajosamente nas profundezas da alma. O mergulho nas profundezas da alma exige que o indivíduo confronte seu inconsciente e entre em contato com os aspectos de si mesmo que suprimiu, rejeitou ou nunca reconheceu. Esses aspectos incluem medos, desejos, traumas do passado, partes sombrias da personalidade e símbolos arcaicos filtrados através do inconsciente coletivo. E cada um deles é uma parada na jornada para a integridade psicológica do indivíduo. As profundezas da alma não são apenas escuras, são também um lugar de nascimento. Aqui, o indivíduo descobre não apenas suas feridas, mas também seu potencial. O primeiro limiar encontrado neste caminho interno é aquele lado de nós que Jung chamou de sombra. A sombra é a soma daqueles aspectos de nós mesmos que permanecem fora de nossa consciência, que não aceitamos, que suprimimos ou que são indesejáveis para a sociedade. As pessoas frequentemente fogem de sua sombra, projetando-a para fora e a considerando como falhas dos outros. Contudo, para aquele que se propõe a mergulhar nas profundezas da alma, o confronto com a sombra é inevitável. Este confronto é tão libertador quanto perturbador, pois a sombra não é apenas escuridão. Ela também abriga a criatividade suprimida, as paixões reprimidas e a originalidade. A integração com a sombra é o primeiro passo para a honestidade consigo mesmo. E essa honestidade é o início da verdadeira transformação interior. Jung via o encontro com a sombra não apenas como uma necessidade psicológica, mas também espiritual.
porque sem conhecer nossa sombra, não podemos compreender plenamente quem somos. Uma alma que pode ver sua própria escuridão torna-se capaz de compreender a escuridão dos outros, e não de julgá-la. Isso eleva a capacidade de empatia do indivíduo, o nível e a profundidade da sabedoria interior. Essa jornada às profundezas da alma implica solidão, pois neste processo o indivíduo entra num espaço onde ressoam mais as vozes interiores do que o mundo exterior. O silêncio é aqui inevitável, pois as verdadeiras epifanias nascem de uma consciência tranquila, e não de narrativas ruidosas. Esta solidão não isola, ela purifica. Quando o indivíduo se volta para si mesmo, sua necessidade de aprovação externa diminui, pois sua bússola interna começa a operar com mais força. A autoanálise, que Jung recomendava a seus clientes, é mais uma necessidade existencial do que uma prática terapêutica. Não importa o quão bem-sucedido, popular ou produtivo o indivíduo possa parecer externamente. Se ele está internamente dividido, sente-se profundamente desequilibrado. Essa inquietação frequentemente nem consegue explicar o que exatamente lhe falta. Contudo, sem penetrar nas profundezas da alma, é impossível alcançar a fonte desse sentimento de incompletude, porque não é apenas um lugar de esmagamento, é também o lugar onde habitam o potencial esquecido, o amor suprimido e a saudade. A abordagem de Jung afirma que a jornada interior é um movimento constante, e não um destino. Uma vez que o indivíduo atinge essa profundidade, nenhuma esfera de sua vida permanece a mesma, porque esse contato preenche de significado até o mais trivial. Os símbolos, os arquétipos e as dicas internas, ocultos nos momentos comuns da vida cotidiana, começam a se manifestar mais distintamente. Essa percepção permite que a personalidade amadureça não apenas espiritualmente, mas também eticamente, emocionalmente e mentalmente. Agora o indivíduo não é mais apenas um ouvinte, mas o autor de sua história interior. Nesta história não há vitória nem derrota. Há apenas profundidade interior, honestidade e sinceridade. E esta é a definição mais simples do despertar espiritual. A jornada às profundezas da alma começa com coragem, continua com o silêncio e termina com a integridade interior. Nesta jornada, o principal não é explicar, mas compreender e integrar. O legado de Jung é o mapa dessa jornada. O homem moderno, em sua intensa relação com o mundo exterior, distancia-se gradualmente de sua verdade interior. Esse modo de vida, constantemente orientado para o sucesso, o status, a fama e a interação social, leva as pessoas a suprimir suas necessidades espirituais. Para Carl Jung, tal orientação contradiz a natureza da personalidade, pois o ser humano não é uma criatura que vive apenas na realidade externa. Ao mesmo tempo, ele possui um mundo interior profundo, uma estrutura espiritual moldada pelo inconsciente. O indivíduo, perdido no caos do mundo exterior, tenta preencher seu vazio interior trabalhando mais, falando mais ou tentando ser mais. No entanto, a verdadeira satisfação é possível através do estabelecimento de uma conexão com o que está dentro, e não com o que é visível. A transformação do exterior para o interior, segundo o ensinamento de Jung, não é um retrocesso, mas uma elevação espiritual. É o retorno do indivíduo à sua própria essência. É a coragem de parar de narrar e começar a observar e compreender. A virada do mundo exterior para o interior é o momento em que o indivíduo decide deixar de lado as imagens externas e encontrar seu verdadeiro eu. Esta decisão não é das que se tomam facilmente, pois o mundo exterior está repleto de aplausos, rótulos, curtidas e aprovações. Em meio a essas vozes, o indivíduo torna-se incapaz de ouvir sua voz interior. Jung descreve essa situação como uma espécie de alienação psíquica. Quando o indivíduo se aliena de si mesmo, ele se define com as máscaras que conhece: o empresário de sucesso, o bom pai, o intelectual, o amigo leal. No entanto, essas identidades frequentemente representam apenas uma pequena parte de sua realidade interior. Para se voltar para dentro, é necessário remover as máscaras e tocar sua essência. Nesse contato, as defesas desmoronam, as justificativas se calam, e o indivíduo permanece apenas consigo mesmo. Nesse momento, a verdadeira transformação começa. Porque quando o indivíduo confronta sua própria verdade nua, ele começa a compreender não apenas quem ele não é, mas também quem ele é. Voltar-se para dentro não é uma fuga.
Pelo contrário, é o confronto mais radical. Segundo Jung, nessa jornada o indivíduo se depara com sua sombra, desejos reprimidos, medos inconscientes e até mesmo arquétipos antigos do inconsciente coletivo. Esses encontros podem ser perturbadores, mas também podem ser instrutivos, pois nessas profundezas o indivíduo descobre não apenas seus lados sombrios, mas também seu potencial divino. A luz da alma aparece apenas em contato com a escuridão. E essa luz não é obtida de fora, surge de dentro. Cada resposta buscada no mundo exterior já está presente no mundo interior. Mas para obter essas respostas, são necessários silêncio, reclusão e paciência. Para se voltar para dentro, é preciso desviar-se da agitação do mundo exterior, silenciar o ruído da mente e abrir espaço para a percepção intuitiva. Na prática terapêutica de Jung, os principais instrumentos desse processo são as relações que o indivíduo estabelece com as imagens internas, os símbolos e os sonhos. Porque o voltar-se para dentro não é apenas uma decisão mental. É um estado de consciência que abre as portas do inconsciente. A virada do mundo exterior para o interior também muda radicalmente a forma como o indivíduo descreve sua vida. Agora, em vez de narrar o que vivenciou, o indivíduo observa como essa experiência o transformou. Os eventos deixam de ser apenas uma experiência externa. Eles se tornam guias internos. Cada encontro, cada perda, cada crise se torna um limiar na evolução espiritual da personalidade. Tal ponto de vista liberta as pessoas da mentalidade de vítima, porque o indivíduo já não percebe a vida como algo que lhe acontece, mas como sinais que guiam sua alma. Para aquele que se desligou do mundo exterior, narrar já não é uma necessidade. Às vezes, torna-se um obstáculo, porque algumas verdades não podem ser expressas. Elas só podem ser vividas, sentidas e transformadas internamente. Como disse Jung, o símbolo mostra onde a palavra não pode chegar. Assim, o caminho da autoanálise permite ir além das palavras, preencher a vida de sentido e enraizar-se na consciência espiritual. A necessidade humana de autoexpressão é frequentemente impulsionada pelo desejo de conectar-se com o mundo exterior, de ser compreendido e aprovado. Por trás de cada narrativa, existe uma expectativa invisível de ser entendido. No entanto, segundo Carl Jung, essa expectativa ofusca a conexão silenciosa que o indivíduo deveria estabelecer com seu verdadeiro eu. Quando alguém vive sua vida em função dos outros, suprime sua voz interior. A pessoa que fala constantemente sobre sua vida muitas vezes não a vive verdadeiramente, pois a essência da experiência é silenciosamente profunda e plena do inexprimível. A tentativa de contar algo pode se tornar uma espécie de fuga, uma orientação escolhida para evitar o confronto consigo mesmo, para não tocar a dor, para não sentir o vazio. Contudo, Jung ensinou que o sentido da vida não reside no que os outros compreendem, mas na interpretação que o indivíduo cria em seu próprio mundo interior. Portanto, se algo precisa ser explicado, primeiro deve ser explicado a si mesmo, como um diário silencioso, como um olhar para um espelho interno. Porque cada palavra direcionada aos outros alimenta, de alguma forma, uma dependência externa. Cada expressão interna, direcionada a si mesmo, permite que o indivíduo se aproxime de seu centro. Falar consigo mesmo não é apenas conversar com sua voz interior. Significa também liberar espaço para emoções, intuições e imagens internas, e observar o que se desperta no inconsciente. Jung enfatiza que sonhos, expressões artísticas e símbolos são muito valiosos neste sentido, porque a consciência é limitada pelas palavras. Contudo, a linguagem da alma é intuitiva, tecida de imagens e em múltiplas camadas. Comunicar isso a si mesmo não se dá através de histórias de sucesso externas. Tudo se resume à honestidade interna. O que realmente sinto? O que me abalou tanto? O que essa experiência despertou em mim? Perguntas como essas levam as pessoas da superfície à profundidade. A comunicação com o mundo exterior é frequentemente superficial, pois é dominada pela avaliação, pelo julgamento e pela expectativa de reação. No entanto, na expressão introvertida, há apenas abertura, autenticidade e ausência de expectativas. Isso permite que as pessoas se vejam nuas, sem usar máscara ou assumir uma postura defensiva.
Aquele que conta constantemente sua história aos outros, no final, se aliena de sua própria história, porque, à medida que a narrativa se repete, ela se torna estereotipada. As emoções cedem lugar à memorização mecânica, e as experiências se transformam em anedotas. Por trás do desejo de mentir, esconde-se uma necessidade reprimida de aprovação. Jung considera perigoso para o indivíduo começar a se autoavaliar a partir de fora, porque a aprovação externa é fugaz e exige cada vez mais. No entanto, ao falar consigo mesmo, pode-se alcançar a aceitação interna. Isso não será uma descrição completa. Significa aprender a se reconciliar com suas imperfeições, a aceitar sua fragilidade e a buscar o sentido dentro de si, e não fora. Falar consigo mesmo é um processo terapêutico. Às vezes, essa expressão ocorre através da escrita, às vezes através do silêncio, às vezes através de uma conversa interna durante uma caminhada. O que importa é a direção da narrativa, para fora ou para dentro. Este aspecto da narrativa, nos ensinamentos de Jung, é parte da integração espiritual, da individuação e da verdadeira liberdade interior. Porque, quando o indivíduo começa a compreender seu mundo interior, a conexão que ele estabelece com o mundo exterior torna-se mais autêntica, mais profunda e mais simples. Neste contexto, o apelo, pare de contar o que acontece em sua vida, não significa uma renúncia completa à narração. É um convite para mudar a direção da narrativa. A história não deve ser uma vitrine para os outros, mas uma ponte interna que você constrói consigo mesmo. Ao atravessar essa ponte, o indivíduo se aproxima de si mesmo. Ele conhece aspectos de si que não sabia, sente o que suprimia e se aproxima um passo da totalidade a que aspira. Explicar a si mesmo, e não aos outros, é ouvir a sabedoria interior que ressoa na solidão. Nesta sabedoria não há luxo ostentoso, nem desejo de admiração, nem busca de aceitação. Há apenas a verdade profunda e simples da existência. Este é um dos maiores presentes que Jung trouxe à psicologia humana, o reconhecimento da primazia e profundidade do mundo interior sobre o exterior. Explicar isso a si mesmo é o primeiro passo para memorizar e encarnar essa prioridade na vida. Por séculos, a humanidade buscou a sabedoria nas palavras, nos conselhos e nos textos sagrados. No entanto, como Carl Jung observou, a sabedoria nem sempre é transmitida por palavras. Na verdade, muitas vezes a verdade mais profunda ressoa no silêncio, onde as palavras não podem chegar. A sabedoria sem palavras surge na esfera da alma, e não da mente. É um estado de conhecimento que transcende a narração, a explicação e até mesmo a conceptualização. É uma intuição interna, uma compreensão silenciosa, uma percepção que não precisa de palavras. Tal sabedoria está enraizada nas abordagens terapêuticas de Jung. Quando o indivíduo entra em contato com sua própria sombra, arquétipos, sonhos e símbolos do inconsciente, nada lhe é explicado. Ele já sabe. O conhecimento, neste contexto, não é um aprendizado externo, mas um despertar interno. E esse despertar ocorre frequentemente no silêncio. Quando a mente se cala, quando as palavras são descartadas, então a antiga sabedoria da alma começa a falar, mas sem palavras. A sabedoria sem palavras não é apenas um estado de consciência, é um modo de ser. Comunicar sem palavras, ver a profundidade à primeira vista, sentir o significado de um sonho, encontrar a paz interior numa paisagem natural. Nada disso exige explicações, porque tais experiências falam diretamente à alma. Essa franqueza é muito valorizada na teoria arquetípica de Jung. Os arquétipos falam por meio de símbolos, não por palavras. Assim, a sabedoria não verbal é o reconhecimento desse idioma simbólico pelo indivíduo e o estabelecimento de uma conexão interna com ele. Quando o indivíduo aprende a ler os símbolos de sua alma, ele não precisa mais do ruído do mundo exterior. Os esforços para explicar o que está acontecendo diminuem, porque no fundo ele compreende. A explicação frequentemente impede a compreensão. Quando vestimos algo com palavras, lhe damos uma forma. Mas cada forma é uma limitação. A sabedoria reside no ilimitado, no informe, ou seja, no que não depende de palavras. É por isso que a verdadeira sabedoria existe no silêncio. Ela não fala, mas narra, não escreve, mas inscreve, não ensina, mas instrui.
Nesta etapa, o apelo para parar de contar o que acontece em sua vida também implica uma reconciliação com o silêncio. Jung afirma que o estágio mais profundo da transformação espiritual é vivenciado no silêncio. Porque o silêncio não é apenas uma quietude externa, mas também uma purificação interna. O indivíduo que sabe guardar silêncio mergulha na essência de seu próprio ser, sem se deixar levar pelas flutuações da mente. Nesta essência, as palavras tornam-se desnecessárias. Portanto, a sabedoria sem palavras é um processo que não trabalha com o conhecimento, mas com a intuição interna. Ser uma pessoa sábia não significa falar muito. Trata-se de saber guardar silêncio quando necessário e de comunicar o sentido do que é dito. No final da jornada introspectiva de Jung, o indivíduo não sente mais a necessidade de narrar, porque ele não é mais leal ao mundo exterior sobre sua verdade interior. Essa lealdade gera um estado de consciência silencioso, mas inabalável. E essa percepção nos permite viver até os momentos mais insignificantes da vida com uma profundidade sagrada. A sabedoria sem palavras é o sussurro que ressoa no silêncio além da era da narrativa. É a voz interior que todos ouvem, mas poucos decidem escutar. Quando o indivíduo, seguindo Jung, ouve essa voz, ele não narra mais a vida. A vida acontece. A narrativa cede lugar à existência. Tudo o que é vivido torna-se contemplação interna. Cada encontro torna-se um despertar interior. Nesta etapa, não é necessária confirmação, explicação ou expressão. É preciso apenas estar lá, sentir e ouvir o eco interior. A sabedoria sem palavras é precisamente o que representa uma vida vivida com tal profunda consciência. E talvez seja o apelo mais simples e profundo de Jung: pare de contar e simplesmente escute. Não o que está fora, mas o que está dentro.